Olá, eu sou a Muriel Porfiro e este é o Item Mais da CNN. Depois de quase um ano de funcionamento, a comissão independente do Congresso norte-americano que investiga a invasão do Capitólio em janeiro de 2021 caminha para o encerramento dos trabalhos. O grupo ouviu mais de 1.000 testemunhas e reuniu outros milhares de documentos sobre um dos eventos mais marcantes da história do país, isso desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Imagens agora da CNN americana. Isso é dentro do Congresso, eles entraram. Glória Vanik. A gente acaba de ver, então, o pessoal, olha, com bandeiras a favor de Trump, entrando ali no Congresso. Então, a gente já vê que essas pessoas, esses manifestantes, conseguiram entrar no Congresso, ou seja, furaram aquela barreira policial e entraram no Congresso. Em 6 de janeiro de 21, centenas de apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, a sede do Legislativo americano, que naquele dia certificava a vitória de Joe Biden nas urnas. A revolta, que terminou com 5 mortos, ainda está sendo investigada. A invasão do Capitólio levou à aprovação, na época, do impeachment de Donald Trump pela Câmara de Representantes dos Estados Unidos, mas o processo foi barrado pelo Senado norte-americano, até então de maioria republicana. O fim do processo de impeachment de Donald Trump não significa um ponto final no episódio da invasão do Capitólio. Os democratas querem uma ampla investigação do caso, como aconteceu com os atentados terroristas de 11 de setembro. Depois da posse dos eleitos no pleito de 2020, os democratas aprovaram o início das investigações sobre os responsáveis pela invasão do Capitólio, isso em junho do ano passado. O Congresso americano começou hoje a investigar a invasão no Capitólio. É uma espécie de CPI, gente, para apurar quem foram, os responsáveis ali pelo aconteceu. Essa CPI vai intimar outras pessoas para depor, mas esses depoimentos só vão acontecer no final de agosto por causa do recesso e ela não tem prazo para acabar. Muitos deputados já dizem que ela vai se estender durante o ano que vem e muito possivelmente pode chegar aí às vésperas da eleição que vai renovar parte da Câmara e do Senado no ano que vem. E no mês passado, o grupo de congressistas começou a apresentar as conclusões da investigação. Do comitê que investiga a invasão do Capitólio, que aconteceu no ano passado, em janeiro do ano passado, culpou o então presidente Donald Trump de incentivar um golpe contra a democracia americana. Esse anúncio foi feito na primeira de uma série de audiências públicas e televisionadas que ainda vão acontecer sobre a revolta de janeiro de 2021, dia em que a vitória de Joe Biden nas urnas foi certificada no Senado americano. A última das 6 audiências públicas foi realizada na semana passada pela comissão que investiga a invasão do Capitólio. Na mais marcante delas, os congressistas ouviram Cassidy Hutchinson, uma ex-assessora do chefe de gabinete de Donald Trump. Cassidy Hutchinson foi assessora do chefe de gabinete do ex-presidente Donald Trump. Tinha acesso ao círculo mais íntimo do poder. Viajava no avião presidencial, tinha um escritório a poucos passos do Salão Oval e se deslocava sempre junto com a comitiva de Trump. Segundo Cassidy, o advogado Rudolph Giuliani e o ex-presidente tinham planos para o dia 6 de janeiro e muitos na Casa Branca foram alertados de que poderia haver violência. Trump convocou um comício para o dia 6 de janeiro e dali queria seguir para o Capitólio com os manifestantes. Mas Cassidy ouviu um alerta do conselheiro da Casa Branca, Pat Cipollone. Não deixe o comboio presidencial seguir para o Capitólio. Se isso acontecer, seremos acusados de todos os crimes imagináveis. Trump achou que o número de manifestantes na frente do palco era pequeno. Queria mais. Os seguranças avisaram que várias pessoas não quiseram passar pelo detector de metais e chegar mais perto porque estavam armadas. Cassidy ouviu Trump dizer: "Mande tirar os detectores de metal. Eles não vieram aqui para me ferir." Na saída da manifestação, o ex-presidente estava convencido de que seguiria para o Capitólio com a multidão. Our country has had enough. We will not take it anymore. No discurso, ele prometeu que iria, mas a segurança não deixou. Ele ficou furioso, tentou tomar o volante da limusine e voou no pescoço do chefe da segurança, Bob Engel. Cassidy Hutchinson também disse que o chefe de gabinete, Mark Meadows, não demonstrou interesse em pressionar Trump
a divulgar um pronunciamento para acalmar a situação no Capitólio e pedir aos manifestantes que deixassem o local. A comissão do Congresso norte-americano ainda tenta convencer peças-chave do governo Trump a depor, entre elas um conselheiro da Casa Branca à época, Pat Cipollone, que teria sido avisado sobre as possíveis consequências dos planos do presidente de contestar o resultado das eleições. Cipollone agora está negociando como vai fazer esse depoimento, se vai ser ao vivo diante das câmeras, se vai ser por escrito. Claro que a CPI quer que ele compareça pessoalmente, porque ela quer mostrar à opinião pública o que aconteceu naquele dia. Formada por 7 democratas e 2 republicanos, a comissão corre contra o tempo para concluir os trabalhos antes das eleições de meio de mandato em novembro. Depois de uma interrupção nesta semana do feriado norte-americano, do 4 de julho, a investigação deve ser retomada na semana que vem e a expectativa é de que o relatório final seja apresentado em setembro. Nesse bloco, a gente vai entender melhor os desdobramentos das investigações sobre a invasão do Capitólio e, para isso, eu converso agora com a Mariana Jangiacomo, correspondente da CNN Brasil, em Nova York. Mari, muito bem-vinda aqui no Item Mais, é ótimo conversar contigo, temos muitas dúvidas para tratar com você. Oi, Muri, muito obrigada, muito bom falar com vocês. Vamos lá, vamos nessa falar desse assunto que é o assunto do momento aqui nos Estados Unidos. Não se fala em outra coisa, né? Quero começar te perguntando, então, qual que é o balanço das investigações até agora, de modo geral? Olha, até agora as investigações trouxeram revelações assim explosivas contra o ex-presidente Donald Trump, Muriel. Até agora o comitê ele fez audiências, foram 5 audiências assim cinematográficas praticamente. O comitê exibiu vídeos, depoimentos muito tocantes de pessoas cujos depoimentos assim dão a entender que Trump realmente embarcou nessa campanha de tentar mudar o resultado das eleições de 2020 e sabendo que esses esforços dele poderiam resultar em violência e resultaram na invasão do Capitólio do dia 6 de janeiro. Então é isso que mostram os testemunhos que esse comitê tem exibido até agora e por isso essas audiências têm gerado tanta repercussão aqui nos Estados Unidos. Lembrando que o Trump continua negando todas as acusações, mas a cada audiência surgem mais e mais provas explosivas, Muriel. Mário, eu gostaria que você destacasse para a gente também uma outra fala, um depoimento que foi muito importante e repercutiu demais mundo afora, que foi o da Cassidy Hutchinson, que é uma ex-assessora do chefe de gabinete de Donald Trump. O que ela falou que gerou tanta repercussão, que repercutiu tanto em diversas partes do mundo e principalmente aí nos Estados Unidos? Olha, esse depoimento foi um depoimento que, assim, todos os analistas aqui, os jornalistas, estão considerando um depoimento decisivo para o futuro das audiências e até para o futuro, claro, do ex-presidente Trump. Por quê? Porque até agora a defesa dos apoiadores de Trump era a seguinte, de que por mais que esse comitê mostrasse evidências de que o Trump tentou alterar o resultado das eleições, ele genuinamente acreditava nisso, ele genuinamente acreditava que as eleições tinham sido roubadas e que, portanto, ele devia se esforçar para mudar o resultado das eleições para a verdade, para o resultado verdadeiro, que era o de que ele tinha sido o vencedor. E agora, com o depoimento da Cassidy Hutchinson, que era a assistente do então chefe de gabinete do Trump, isso muda, porque ela deu a entender no depoimento dela que Trump sabia realmente que era uma mentira, que ele era o perdedor, e mais do que isso, na verdade, que ele sabia que os apoiadores dele, que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro, estavam armados, e ele queria se juntar a esse grupo, e não se importou com o fato de que eles estavam armados. Então é por isso que esse depoimento foi tão explosivo. A Cassidy Hutchinson, ela tinha um acesso muito próximo ao ex-presidente e ao então chefe de gabinete, Mike Meadows, porque ela era uma assistente, e aí ela deu esses relatos muito fortes. Ela disse, por exemplo, que o Trump, no Jardim da Casa Branca, no dia 6 de janeiro, antes de fazer um discurso, mandou tirar um detector de metais, porque ele ouviu dizer que alguns apoiadores estavam armados, e ele disse o seguinte: essas pessoas não estão aqui para me machucar, eu não estou nem aí que elas estão armadas, então pode tirar o detector de metal daqui. E além disso, também, essa audiência que teve o depoimento da Cassidy Hutchinson trouxe algumas transcrições de áudios do Conselho Nacional de Segurança, minuto a minuto ali,
mostrando que Trump queria ir ao Capitólio, queria ir de qualquer jeito, e os agentes de segurança estavam implorando a ele para não ir até lá. E aí vem a fala que foi a mais forte da Cassidy Hutchinson, que foi um relato de segunda mão. Ela disse que ouviu um agente de segurança contar que estava no carro presidencial com o Trump e que quando os agentes se recusaram a levá-lo até o Capitólio, ele tentou pegar o volante para mudar a direção do carro e falou: eu sou o presidente, eu decido para onde a gente vai. E aí, essa declaração é muito polêmica, porque o serviço secreto já disse que os agentes que estavam com o Trump nesse momento vão prestar depoimento e que eles estão dispostos a falar sobre juramento e que não há indícios de que eles tenham realmente presenciado essa situação do Trump tentar pegar o volante e mudar a direção do carro. Já o comitê defende também o que disse a Cassidy Hutchinson, diz que ela também estava sob juramento e ela disse que ouviu essa história sim. Então esse é um ponto muito polêmico, muito forte, que ainda vai ser debatido, mas claro que a fala dela trouxe muitas outras situações também que incriminam a Trump, que dão a entender que ele esteve ciente o tempo todo da violência que estava acontecendo no Capitólio, incentivou e queria estar lá e não fez um esforço para que as pessoas parassem ou não levassem armas, enfim. Então, por isso que esse depoimento foi tão importante, Muri. Mari, é importante a gente explicar também como é que funciona essa comissão, se ela realmente pune o presidente Donald Trump. Ela, teoricamente, não poderia punir, ela investiga, né? Explica melhor isso pra gente, porque essa comissão é formada por 7 democratas e 2 republicanos, e a gente lembra que Donald Trump é republicano. Isso, exatamente. São 7 democratas, 2 republicanos que viram as atitudes, que viram essa invasão do dia 6 de janeiro como uma grave ameaça à democracia do país e enxergam Trump como responsável por essa invasão. Então, apesar de serem do mesmo partido de Trump, eles consideram que é preciso investigar essa invasão e é preciso culpar Trump por causa disso. Então, por isso, esses 2 republicanos se juntaram nessa comissão, que, como você disse, Muriel, não pode punir, realmente só investiga. O papel dessa comissão é entrevistar testemunhas. Eles já entrevistaram muitas testemunhas, já analisaram centenas de milhares de documentos. Foi uma comissão que foi instaurada em julho de 2021, então um trabalho já de quase um ano, porque os trabalhos continuam, apesar das audiências. A comissão ela continua entrevistando pessoas, continua um trabalho nos bastidores, além das audiências públicas que são televisionadas, e a comissão não pune, mas ela reúne essas evidências e entrega para o Departamento de Justiça. E é o Departamento de Justiça, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, quem vai decidir se vai indiciar Trump, se vai acusar Trump formalmente ou não. Mas esse é um papel do Departamento de Justiça e não dessa comissão que investiga o dia 6 de janeiro. A título de comparação, ela serviria quase como uma CPI do Capitólio, como a gente está muito acostumado aqui no Brasil, por exemplo, né? Agora, Mari, queria que você falasse pra gente o que a gente pode esperar das próximas pessoas que vão prestar depoimento. Existe aí uma negociação envolvendo também algumas peças-chave do governo Trump, que eram muito importantes à época, por exemplo, o conselheiro da Casa Branca, que era também na época de Donald Trump, né? Exatamente, o conselheiro da Casa Branca. A gente deve ter também o depoimento dos agentes do serviço secreto, esses que estiveram com ele no dia 6 de janeiro, lá no dia mesmo em que estava acontecendo a invasão do Capitólio. São depoimentos muito aguardados e há ainda negociações para mais testemunhas que a gente ainda não sabe, porque o comitê tem se preocupado muito com a segurança dessas testemunhas. Então, por exemplo, o depoimento da Cassidy Hutchinson foi anunciado só um dia antes, foi anunciado na véspera. O comitê tinha dito que só ia voltar a se reunir no meio de julho. E aí, na véspera desse depoimento, que aconteceu no dia 23 de junho, anunciou que teria uma audiência e não falou quem seria ouvido. Fontes ali que acabaram vazando a informação de que era a Cassidy Hutchinson, mas o comitê mesmo não divulgou por proteção à testemunha. Então, existe esse trabalho também de manter um pouco o segredo, manter um pouco o suspense, em nome de proteger a identidade dessas pessoas e garantir que elas vão realmente à sessão e vão prestar o depoimento ao vivo, que, é claro, é sempre muito mais impactante do que
exibir um depoimento gravado, que é o que o comitê também está fazendo com algumas testemunhas. Então, por enquanto, o que a gente tem é que o comitê volta a se reunir na metade de julho, mas nunca se sabe, sempre pode aparecer a qualquer momento uma audiência surpresa como essa que a gente viu faz pouco tempo, Muri. Pois é, e falando em audiência surpresa, esses depoimentos novos que aparecem, como que eles estão sendo recebidos neste momento aí nos Estados Unidos, Mari? Estão sendo recebidos com muito choque, porque realmente são falas muito explosivas e o que se esperava, aqui a sensação que eu tenho era de que não existia uma expectativa tão grande para essas audiências. Claro, são audiências importantes, todo mundo ficou assustado com o que aconteceu no dia 6 de janeiro, mas não se sabia até que ponto o comitê seria capaz de trazer novas evidências, além daquilo que todo mundo já viu e que já deixou todo mundo chocado. E o comitê tem feito isso, na verdade, principalmente com esse depoimento da Cassidy Hutchinson, que é o depoimento que os especialistas acreditam aqui que pode mudar tudo, que pode interferir na vida de Trump e pode interferir nas próximas eleições presidenciais, porque, pela primeira vez, com o depoimento dela, admitiu-se a possibilidade, aqui entre os especialistas, entre os analistas de política, de que Trump possa ser indiciado criminalmente. E mesmo se ele não for, esse depoimento pode ter um efeito forte sobre a base de Trump, a base de eleitores, a base de apoiadores. Pode fazer com que muita gente deixe de apoiar Trump, porque acreditava mesmo na ideia de que ele achava que era o vencedor legítimo, de que os esforços dele eram esforços honestos, legítimos para fazer valer a vontade do povo, a verdadeira vontade do povo, que era de que ele seria o próximo presidente dos Estados Unidos e que ele não queria influenciar ninguém, ele não queria violência. E o depoimento dela dá a entender o contrário. Então, o que dizem os analistas aqui é que muita gente pode se frustrar com isso, com o que o Trump fez, de acordo com essas testemunhas, com a Cassidy Hutchinson, e pode abandonar o barco, pode deixar de apoiar o Trump. Então, mesmo se ele não for indiciado criminalmente, pode ser que isso pode ter um impacto tão grande que ele pode, por exemplo, perder o apoio do Partido Republicano para disputar as eleições, que ele já disse que iria voltar, né, queria disputar de novo, ou até mesmo o próprio Partido Republicano pode ter um descrédito tão grande que pode ter um impacto nas eleições agora de meio de mandato do final do ano, quando o Congresso se renova, Muriel. Conversamos com a Mariana Janjacum, a correspondente da CNN Brasil em Nova York. Mari, sempre bom conversar contigo. Obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Sempre bom conversar com você. Muri, conte comigo sempre que precisar. As últimas audiências públicas da Comissão do Congresso norte-americano foram feitas há poucos meses das eleições parlamentares de meio de mandato nos Estados Unidos, como a Mariana Janjacum já começava a explicar para a gente. E além da cadeira de governador, em 36 estados, também vão estar em disputa todas as vagas na Câmara de Representantes e 1/3 do Senado. A expectativa é de que as eleições sejam uma espécie de teste de popularidade tanto para o presidente Joe Biden, no lado dos democratas, como para o ex-presidente Donald Trump, entre os republicanos. Hoje, Biden tem maioria na Câmara com 220 das 435 cadeiras. No Senado, a oposição republicana tem exatamente metade dos 100 assentos. As eleições de meio de mandato vão ser feitas no dia 8 de novembro e podem representar uma mudança no equilíbrio de forças do Congresso dos Estados Unidos. É por isso que elas são tão importantes. Nesse segundo bloco, a gente vai discutir os potenciais efeitos políticos da investigação do Congresso sobre a invasão do Capitólio nas eleições de novembro. E para falar com a gente sobre esse assunto, o nosso convidado é o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio, da FAAP. Professor, muito bem-vindo aqui no Item Mais. Obrigada por conversar com a gente. Tudo bom, Muriel? Prazer conversar com você e com quem nos ouve aí pelo podcast. O prazer é nosso, professor. Precisamos entender qual que pode ser o peso político dessas investigações da Comissão do Congresso sobre essa invasão do Capitólio para a disputa das eleições. A gente falava há pouco com a nossa repórter, a Mariana Janjacum, ela falava que pode sim ter um impacto nas midterm elections, as eleições de meio de mandato, lá no fim do ano. O que explica esse impacto? O que pode acontecer a partir de então, se isso realmente acabar interferindo nas eleições no fim do ano? Olha, Muriel, eu acho que se a gente olhar o comportamento do eleitor republicano, o comportamento do Trump como um todo,
Eu não acredito que esta investigação tenha algum impacto político muito relevante no sentido de alterar o voto do eleitor republicano. Ela pode ter, sim, um impacto político importante no sentido de estimular o voto do eleitor democrata, né? E, nesse caso, talvez tenha, assim, algum impacto nas eleições de meio de mandato. O que a gente tem visto, se a gente observar, já há alguns sinais importantes nas eleições de meio de mandato. Porque o que está acontecendo agora nesse momento são as primárias dos partidos, né? Então, os partidos eles estão selecionando os candidatos que vão disputar as eleições de meio de mandato. E muitos candidatos que concorrem à reeleição pelo Partido Republicano estão enfrentando desafiantes dentro do próprio partido. E o que a gente tem visto é que em muitas primárias, você falar mal do Trump é praticamente uma sentença de morte, né? Muitos dos deputados que votaram a favor desta comissão estão indo mal nas primárias, não estão sendo selecionados pelo eleitor republicano. Houve um estudo até que mostrou que aqueles que votaram a favor da comissão têm tido um desempenho pior do que aqueles que votaram contra a comissão. Isso indica um controle quase que total do Trump no partido. O Partido Republicano se trumpificou completamente. E esses sinais são muito claros se a gente olhar essas eleições primárias. Então, portanto, o impacto para o eleitor republicano, eu acredito que deve ser muito pouco. Talvez eu acho que mais importante para as eleições de meio de mandato seja a questão do aborto, né, da Suprema Corte. Isto é um outro elemento que pode também estimular o eleitor democrata a ir às urnas e aí, eventualmente, ter algum impacto político importante. Ainda falando sobre impacto político, professor, tem uma questão que é esquecimento, né? Quanto mais o tempo passa, mais o episódio do Capitólio pode ir ficando para trás, as pessoas vão esquecendo, mas a comissão parlamentar está aí para lembrar, trazer novas investigações, trazer novos depoimentos, como a gente está acompanhando desde a última semana, por exemplo. Até uma pesquisa de opinião divulgada no meio do mês de junho, feita pela Reuters, pela Ipsos, mostrou que 56% dos norte-americanos desaprovam o desempenho de Joe Biden. A partir disso, a partir dessa comissão, a partir do que está sendo mostrado nessa comissão, com alguns depoimentos muito chocantes para a população norte-americana, é possível que Joe Biden veja a situação dele melhorar em comparação, por exemplo, com a dos republicanos? Eu acho que a situação de qualquer candidato democrata atualmente, seja o Joe Biden ou seja algum outro candidato, é uma situação bastante delicada, né? Porque principalmente o eleitor de classe média, né? O eleitor que a gente chama dos subúrbios, esse eleitor que acabou se afastando do Trump e votando no Biden, esse eleitor está sofrendo muito com a questão da inflação. E isto é um elemento que independe destas investigações. Eu acho que tem a questão econômica, uma questão mais importante na cabeça do eleitor do que necessariamente essas investigações. Essas investigações fazem é reforçar um pouco aquilo que já se sabe do papel do Donald Trump. É um ambiente midiático nos Estados Unidos que o eleitor republicano, a informação que ele recebe é diferente da informação que o eleitor democrata recebe. Então isso consolida muito as posições políticas desses eleitores. A única forma de ter um impacto relevante essa investigação é que se ela for enviada para o Departamento de Justiça, e aí a bola está nas mãos do Departamento de Justiça. A comissão não tem poder para indiciar o Donald Trump. Quem tem poder para indiciar é o Departamento de Justiça. Se o Departamento de Justiça decide indiciar o Donald Trump, aí tem um impacto importante. Ele vai ter que, de alguma forma, abrir um precedente aí de indiciar um ex-presidente, algumas discussões importantes. Então tem que ver também a questão de quem vai ser o candidato republicano à presidência, né? Fala-se muito no governador da Flórida, o Ron DeSantis, se ele tiver alguma capacidade de conseguir eventualmente superar o Trump, ou se o Trump for indiciado e não puder participar. Mas o Ron DeSantis é alguém que copia muito os padrões do Donald Trump, né? Ou seja, não muda muito em termos da direção que vai o Partido Republicano. Professor, você falava há pouco sobre a trumpificação dos republicanos, e eu fiquei curiosa, porque muitos republicanos, lá na época do Capitólio, da invasão, eles ficaram contra Donald Trump. Por que ele tem ganhado cada vez mais força a partir de agora, como a gente tem acompanhado? Tem a ver com o desempenho de Joe Biden, tem a ver com a inflação. Qual que é a explicação para Donald Trump estar ganhando tanta força, pensando já nas eleições das midterms elections, do meio de mandato? Então, você quer um exemplo claro? Do total dos deputados republicanos que votaram pelo impeachment do Trump foram 10. Um deputado que votou a favor do impeachment do Trump, que concorria à reeleição, acabou de perder a sua primária para um outro deputado que é a favor do Donald Trump. Então isso indica claramente, o Trump está indo atrás desses deputados que votaram a favor do impeachment dele, e esses deputados têm tido um problema muito grande em conseguir a nomeação pelo Partido Republicano.
Isso indica a força que o Donald Trump tem. Você tem 75% dos membros do Partido Republicano que estão convencidos de que a eleição é uma fraude, coisa que o Trump conseguiu convencê-los disso, que, portanto, a democracia americana é uma fraude. Então é uma situação muito delicada. A deterioração social, a deterioração em termos de cultura política que o Donald Trump promoveu nos Estados Unidos em geral e no Partido Republicano em particular é muito grave, é algo que vai permanecer ainda por muito tempo. Professor, até agora, como que as investigações têm afetado especificamente Donald Trump? Ele que está indo na rede social dele negar algumas falas, como a gente tem acompanhado, por exemplo? Eu acho, como disse, a única forma de que isso afeta o Donald Trump é se houver algum tipo de indiciamento por parte do Departamento de Justiça. Ou seja, se a coisa ficar tão escancarada que o Departamento de Justiça não tem outra alternativa senão fazer um indiciamento. Então, essa seria a única questão que tocaria no Donald Trump do ponto de vista prático. Do ponto de vista político, como disse, não vejo que isso tenha um impacto muito grande na sua aprovação perante os membros do Partido Republicano. Perfeito. E para a gente encerrar, professor, quais são as lições que esses incidentes do dia 6 de janeiro de 2021 deixaram para os norte-americanos, para a democracia dos Estados Unidos? A gente pode pensar que realmente eles estão aprendendo com a lição, com o que aconteceu lá em 2021, no começo do ano, ou realmente a situação tende a piorar nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos, como a gente tem acompanhado? Olha, me parece que a principal lição é que as instituições americanas se mostraram muito fortes. O que essa investigação deixou claro é que muitas das vezes o presidente Trump tentou fazer algum tipo de ilegalidade, ele foi parado por uma série de pessoas no seu entorno, que inclusive o deixou bastante irritado. A gente viu isso em diversos desses testemunhos. Agora, as instituições, elas não são algo feitas por Deus ou por extraterrestres. As instituições são feitas por seres humanos. No momento em que a gente começa a ter uma deterioração, como disse, dessa cultura política, no momento que mais pessoas passam a acreditar, por exemplo, que a democracia americana é uma farsa, isto vai gradualmente corroendo as instituições por dentro. É como se as instituições fossem se enferrujando, e a gente não nota muito isso a princípio, mas quando a gente vai tentar pegar essas instituições, elas se desfazem, porque estavam totalmente enferrujadas ou carcomidas por dentro. Então a gente está vendo um processo de enferrujamento, de enfraquecimento de muitas dessas instituições, e que a única forma de combater isso é, de alguma forma, tornando esta cultura política de democracia, de liberdade, de respeito às instituições, de respeito ao resultado eleitoral, cada vez mais forte. Só que isso parece que tem sido muito difícil. A tendência, portanto, é de que a situação se complique nos próximos meses, levando em consideração que as eleições estão aí. Não são tão relevantes como, por exemplo, eleições para a presidência dos Estados Unidos, mas estamos falando de eleições dos representantes do povo. E é uma eleição de meio de mandato que normalmente essas eleições significa que o partido do presidente tende a perder cadeiras. Isso historicamente acontece. No caso do Joe Biden, que tem uma desaprovação bastante relevante, isto pode ser ainda mais profundo. Isso significa que o Biden, nos seus últimos 2 anos de mandato, não teria maioria na Câmara e, ao mesmo tempo, já começaria a enfrentar toda a questão acerca das eleições, das próximas eleições presidenciais. Então, ele entraria muito fragilizado nesses próximos 2 anos. Mas o que me preocupa, na verdade, não é nem a próxima eleição presidencial, é o longo prazo, né? O que é esse tipo de comportamento, esse tipo de postura política, que isso significa para as instituições e para a democracia americana nos próximos 10, 20, 30 anos. Eu acho que aí é algo que a gente precisa prestar atenção, porque, em se tratando dos Estados Unidos, isso reverbera para o mundo como um todo. Então, é algo que é bastante preocupante. É necessário ficar vigilante, então. Professor, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigada pela disponibilidade aqui. Obrigado, Muriel. Sempre um prazer. Um abraço a todos. Assim, chegamos ao fim do Item Mais de hoje. Obrigada pela sua companhia. E, claro, a gente vai ficar de olho nos desdobramentos dessas investigações envolvendo a invasão do Capitólio, uma vez que também pode impactar nas eleições de fim de ano lá nos Estados Unidos. Com a apresentação de Muriel Porfiro, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. O roteiro e a pesquisa são do Lucas Scherer. A pauta e a produção do Danilo Santana. Edição e sonorização da Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. A coordenação de produto é da Verônica Schneider. E a coordenação editorial é do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil
E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.